Êxodo capítulo 16. Deus provê maná e codornas. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximo às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a esse deserto para fazer toda a essa multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor que vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: O Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e, pela manhã, pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vós fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriam o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: Isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, um homer, seja um jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes for orientado, e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com um homer, que é em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito pão não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os: Ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvido a Moisés. E alguns guardaram para o dia seguinte esta provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indagou contra eles. Colhiam, portanto, este alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 hómeres, são jarros por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés.
que lhes esclareceu: eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, o sabá, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserem assar esse alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozei-o. Mas tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés: comei-o hoje, porque esse é o dia do sabá, sábado do Senhor. E, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sabá, sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colhê-los, porém, de fato, não o acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu sábado, e que por isso vos dará o 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de man, ou maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isso que o Senhor ordenou: enchei desse alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná, e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer, o jarro, equivalia a 10ª parte de efá, que é uma arroba. Êxodo capítulo 17. A água boa que jorra da rocha. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois com Moisés exigiu: dai-nos água para beber. Aos que lhe respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e nossos filhos e os nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a esse povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos líderes de Israel, leva contigo na mão o cajado em que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no monte Horebe, que é Horebe. E baterás na rocha e sairás dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Israel vence os amalequitas. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. E eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso,
Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isso para o memorial em livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe esse nome, Adonai Nissi. O Eterno fez aqui um grande milagre. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo, capítulo 18. A visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote midian e sogro de Moisés, foi informado sobre tudo o que Deus havia realizado em benefício de Moisés e de Israel, seu povo, como Yahvé havia feito Israel sair do Egito. Moisés havia mandado Zípora, sua esposa, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu, com seus 2 filhos, um dos quais se chamava Gerson, porque Moisés justificara: sou um imigrante em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, porque o Deus do meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estavam acampados junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: eis que teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou-o e, indagado pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por causa dos filhos de Israel, assim como todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os das mãos dos egípcios. Então Jetro disse: bendito seja Yahvé, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão do faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses, porquanto ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Vieram Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro a Moisés. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam de pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: que é isto que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom o que fazes. Não é bom o que você está fazendo, Moisés. Certamente em breve ficarás exausto, tu e o teu povo, porquanto essa tarefa é sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinha. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus, introduz as suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe no meio do povo
homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa trarão a ti. Mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo será mais fácil e muito mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para suas habitações satisfeitos. É uma nota aqui. Então aqui surge pela primeira vez na vida da história da humanidade um fórum. Surgiu aqui um fórum com juízes, promotores, advogados. Surgiu aqui um fórum, né? Foi constituído aqui, segundo a sabedoria de Jetro, a Moisés, que ele constituísse pessoas designadas para julgar causas do povo, né? Podemos dizer um fórum ou até mesmo um escritório de consultoria, né? Entendeu? Então aqui está formado algo que é jurídico para poder evitar o cansaço sobre Moisés, porque ele ia acabar ficando desgastado fisicamente, mentalmente. Já imaginou todo o povo o dia inteiro perguntando a Moisés como proceder, como fazer isso, como fazer aquilo, né? Todas as questões vinham até Moisés. Então Jetro, sogro de Moisés, usando de sabedoria, deu esse conselho a Moisés para instituir líderes para que uns resolvessem uma causa, outros resolvessem outra, e as causas mais difíceis fossem levadas sim, aí sim, até Moisés, ficando assim Moisés com mais tempo para poder estar mais na presença do Senhor, cuidar mais da obra e cuidar melhor do povo. É assim que nós devemos fazer. É o que eu costumo falar, o que eu aprendi com um grande líder espiritual que eu tive, uma pessoa que eu não tenho vergonha de falar o nome, pastor Jean Coutinho, do ministério da Igreja Evangélica de Jesus Cristo, meu amigo, pastor presidente dessa igreja que fica na estrada de Madureira, depois da Unig, e ele me ensinou uma coisa que é tremenda. Quando nós nos organizamos, o divino se manifesta. Então tá aqui, organização. Continuando. Moisés acatou o conselho de seu sogro, fez tudo como ele havia sugerido. Selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 1000 pessoas, de 100, de 50 e de 10. Esses foram estabelecidos como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levaram para Moisés. Todas as mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro Jetro se despediram e esse retornou à sua terra.